Olá, meu amigo, minha amiga, aluno e aluna Gran Cursos Online, sejam muito bem-vindos a este curso de Direito Penal, parte especial, que daremos início no artigo 121 do Código Penal, tratando aí dos crimes contra a pessoa, especificamente crimes contra a vida. Vamos falar do crime de homicídio. Meu nome é Érico Palazzo, eu sou delegado de polícia e professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Gran Cursos Online. E pessoal, ao longo das nossas aulas, o meu convite para você é que você tenha o Vademecum aí ao seu lado, que você tenha um bloco de anotações, porque nós vamos falar de muitos detalhes, muitas coisas que vêm cair na prova. E o nosso foco, o nosso objetivo é para que não tenha qualquer questão na sua prova que nós não tenhamos tratado aqui em aula. Então vamos juntos nessa caminhada, estaremos juntos com vocês até o momento da sua prova, até a tão sonhada aprovação. Galera, o nosso estudo aqui vai se iniciar, portanto, no artigo 121 do Código Penal. O Código Penal, ele se divide em duas partes. Nós temos uma parte, que é a parte geral do Código Penal, que vai trazer disposições gerais que se aplicam a todos os crimes estudados no direito penal. Esta parte geral do Código Penal vai do artigo 1º até o artigo 120. Entretanto, quando o Código Penal chega no artigo 121, ele dá início a uma outra parte, a uma outra forma de se vislumbrar o Código Penal. E vocês podem pegar o Código Penal e reparar isso. No artigo 120, do artigo 1º até o 120, é a parte geral. Quando a gente vai para o artigo 121 em diante, até o artigo 359 do Código Penal, nós estamos dentro da parte especial, que é o momento em que o legislador vai trazer os crimes propriamente ditos. Porque a parte geral vai trazer as disposições gerais que serão aplicadas a todos os crimes, mas as previsões de crimes, aquelas condutas que serão incriminadas pelo direito penal, vão se iniciar no artigo 121 do nosso Código Penal brasileiro. E o artigo 121 traz aquele que seja provavelmente o crime mais conhecido por todas as pessoas. Aquele crime mais tratado e um dos crimes que infelizmente acontecem muito no país, que é o crime de homicídio, artigo 121. E é bom começar estudando pelo artigo 121 porque ele traz no seu conteúdo um formato muito simples. A descrição, a conduta do homicídio é muito simples e direta. Olhem aqui na tela. Código Penal, estamos dentro do capítulo 1º dos crimes contra a pessoa. Estamos dentro dos crimes contra a vida. O artigo 121 diz matar alguém. E os tipos penais, aqui da parte especial do Código Penal, eles vão ser formados por um verbo núcleo do tipo penal e por elementares. No artigo 121 caput é bem fácil da gente identificar que matar é o verbo núcleo e alguém é a elementar. Galera, não tem dificuldade. Matar é tirar a vida. Alguém é uma pessoa. Só que dentro desta elementar, dentro deste detalhezinho que é alguém, nós precisamos entender alguns detalhes. Antes disso, a pena do crime de homicídio é a pena de reclusão de 6 a 20 anos. É um crime de elevado potencial ofensivo. E pessoal, todos os tipos penais, eles vão ser formados por duas partes. Eles vão ser formados pelo preceito primário, que vai trazer a descrição da conduta, matar alguém, e ele é formado por um preceito secundário, que é a sanção penal. O preceito secundário é a sanção penal. E a sanção penal no crime de homicídio será a pena de reclusão de 6 a 20 anos, ok? Vamos então analisar, porque o verbo matar é tranquilo de se entender, é tirar a vida. Mas quando a gente fala de alguém, o que é considerado alguém? Obviamente nós estamos falando de uma pessoa. Matar um animal, matar um robô, daqui a pouco a gente vai ter robôs aí que parecem pessoas, matar um robô não configura o crime de homicídio. Pode vir até configurar o crime de dano, mas não configura o crime de homicídio. Para matar alguém eu preciso matar uma pessoa. E a partir de que momento um feto
um nascente se torna uma pessoa. É importante a gente entender isso, que alguém será considerado uma pessoa, ou melhor, uma pessoa será considerado alguém a partir do momento que houver vida extrauterina. Vida extrauterina. Por que isso, professor? Reparem que se nós tivermos o feto na barriga da sua mãe, dentro do útero, e a mãe vier a matar o feto, ou alguém vier a matar o feto, nós não estamos diante do crime de homicídio. Nós estaremos diante dos crimes de aborto, lá dos artigos 124 a 126 do Código Penal. Então, para que haja o crime de homicídio, é necessário que esta pessoa tenha vida extrauterina. E mesmo no que concerne a vida extrauterina, nós temos que tomar um cuidado. Porque nós sabemos o seguinte, se for antes do parto, eu tenho crime de aborto. Entretanto, se a mãe mata o filho durante ou logo após o parto, estando ela sob o efeito do estado puerperal, ela vai ter matado alguém. Mas ela vai responder por um outro delito, um delito específico, que é chamado de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal. Para que haja o crime de homicídio, para que alguém seja vítima do crime de homicídio, é necessária essa vida extrauterina e que não se encontre em uma das hipóteses do infanticídio previsto lá no artigo 123 do Código Penal. Ok? Então, tranquilo. O sujeito passivo desse delito pode ser qualquer pessoa que tenha vida. Muito bem. Outro ponto que eu quero conversar com vocês no que concerne a esta elementar do delito de homicídio, a elementar alguém. Vamos supor uma pessoa que não tenha, vamos botar diferente, uma pessoa sem viabilidade devida. Eu falei para vocês que para ser sujeito passivo, o que é sujeito passivo? É a vítima. Para que alguém seja vítima do crime de homicídio, é necessário que ela tenha vida extrauterina. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas hipóteses específicas. Vamos supor que eu tenha uma pessoa de 89 anos de idade, com câncer, que se encontra dentro do hospital. E o médico diz pra gente o seguinte, olha, conte no relógio, daqui a 3 minutos este senhor vai morrer. E ele fala isso baseado ali em todo o conhecimento dele, e de fato, aquele senhor idoso vai morrer dentro de 3 minutos. Antes disso, porém, vem uma pessoa, entra no hospital e quando estava lá no minuto 1 minuto, quase 2 minutos, entra uma pessoa no hospital e desfere uma facada nesse idoso, vindo a matá-lo. Pergunto a vocês, esta pessoa que desferiu a facada neste idoso deverá responder pelo crime de homicídio? Reparem que nós estamos falando de uma pessoa sem viabilidade de vida. Uma pessoa que iria morrer no minuto seguinte. Eu posso atribuir o crime de homicídio a este que mata alguém que não tem viabilidade de vida? Sim. Eu já não falei? Aquele que mata alguém. Esta pessoa que eventualmente não tem a viabilidade duradoura de vida, ainda assim ela pode ser sujeito passivo de crime de homicídio. Portanto, olha aí na tela. Essa pessoa sem viabilidade, lembrem do exemplo do velhinho, tá bom? Do senhor idoso. Velho não, né, pessoal? Velho fica feio. Vamos lembrar do senhor idoso. Vamos lembrar aqui daquele paciente terminal. Vamos lembrar daquele bebê anencéfalo. Porque o anencéfalo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o neném anencéfalo, o feto anencéfalo, pode sofrer aborto, a mãe não vai responder pelo crime de aborto se ela vier a abortar um feto anencéfalo. Entretanto, uma vez que deu-se nascimento a este feto anencéfalo, ainda que ele não tenha viabilidade de vida duradoura, ainda que ele venha morrer dali a alguns minutos, se alguém vem
e tira a vida dolosamente de um bebê que já nasceu, que tem vida extrauterina, ainda que ele seja anencéfalo, ele pode sim ser vítima do crime de homicídio. Aquele que matou um bebê anencéfalo que já tem vida extrauterina, ele vai responder sim pelo delito de homicídio. Então não vamos confundir as coisas, porque uma coisa é lá no aborto, em que não se pune o aborto de um feto anencéfalo. Entretanto, um bebê anencéfalo que tenha nascido, que tenha vida extrauterina, se alguém vier a matá-lo, poderá responder sim, e responderá pelo delito de homicídio, ok? Vamos em frente aqui então, pessoal. Vamos falar agora de alguns pontos específicos sobre o crime de homicídio. Sujeito ativo. O que é sujeito ativo? Sujeito ativo é aquele que comete o crime, é o autor do crime. Pode ser autor, pode ser o partícipe, mas é aquele que vai praticar a conduta delituosa. Quem que é o sujeito ativo do crime de homicídio? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar esse crime. E se qualquer pessoa pode praticar esse crime, nós estamos diante de um crime comum. E se eu estou falando que existe uma classificação quando qualquer pessoa pode praticar um crime, significa, portanto, que teremos alguns crimes que não podem ser praticados por qualquer pessoa. E aí nós teremos crimes próprios ou crimes de mão própria quando eles não puderem ser praticados por qualquer pessoa. Por exemplo, o crime de homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime comum. Entretanto, o crime de aborto praticado pela gestante, o chamado autoaborto lá do artigo 124 do Código Penal, somente pode ser praticado pela gestante, sendo naquele caso um crime de mão própria. Ok? Então, atenção, o crime de homicídio pode ser praticado por qualquer pessoa. Quem que é o sujeito passivo? Quem que é a vítima do crime de homicídio? Também qualquer pessoa. Ok? Elemento subjetivo. O que são os elementos subjetivos? Elemento subjetivo é a intenção do agente. A intenção do agente pode ser um dolo direto, pode ser um dolo eventual ou pode ser mediante culpa. E o crime de homicídio ele é interessante porque ele comporta todas essas hipóteses de elementos subjetivos. O agente pode praticar homicídio mediante dolo eventual ou mediante culpa. Então, olha só, vou trazer aqui para frente em relação ao elemento subjetivo. Em relação ao elemento subjetivo, eu posso ter o crime de homicídio sendo praticado por dolo, e esse dolo se subdivide em dolo direto, que é a intenção de matar, é quando a gente quer matar uma pessoa. E aí vai ter um nome em latim utilizado para o dolo direto, que é importante saber porque às vezes as provas cobram, que é o animus necandi. Então, se alguém pratica um homicídio com animus necandi, você já sabe que aquela pessoa praticou um homicídio com o dolo direto de matar, com a intenção específica de matar outra pessoa. Mas o dolo, ele pode ser também chamado de dolo eventual. É uma outra hipótese, que é quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Veja, ele não tem o dolo direto, ele não tem a intenção de matar, mas ele pratica uma conduta que, se eventualmente vier a gerar a morte da pessoa, eu não me importo. Eu assumo o risco de produzir o resultado. Eu estou a fim de pegar minha arma de fogo e efetuar disparos com a minha arma de fogo numa via pública. Ah, mas cuidado, eventualmente esse tiro que você vai efetuar, esse disparo, ele pode vir acertar uma pessoa. Se vier acertar uma pessoa, eu não tô nem aí, eu nem me importo. Esse é o dolo eventual. E o dolo eventual, ele é punido da mesma forma que o dolo direto, em que pese ser um elemento subjetivo distinto, vocês reparem que é uma intenção diferente aqui neste caso, o dolo, tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, o agente vai responder por essa pena aqui de reclusão de 6 a 20 anos. Só que o crime de homicídio, ele pode ser praticado também na modalidade culposa. Vamos botar aqui, mediante culpa. E aí, se for mediante culpa, ele vai responder lá no formato do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. E essa culpa, ela pode se dar por negligência, ela pode se dar por imperícia ou por imprudência.
e vocês vão aprender que minha letra é feia e que vocês não vão conseguir decifrá-la tão rápido, tá? Demora um pouco, por isso que eu sempre vou ditando enquanto eu escrevo. E nós vamos ver com mais detalhe essas hipóteses de homicídio culposo quando chegarmos na aula específica aí sobre homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 3º. Vamos em frente. A consumação do crime. Nós estamos diante de um crime material. O que é um crime material? Crime material é aquele que produz um resultado naturalístico. Não me ajudou, professor. O que é um resultado naturalístico? É um resultado que vem a mudar, a causar mudança no mundo. Quando você mata uma pessoa, aquela pessoa cai e morre. E o fato daquela pessoa morrer é um resultado naturalístico. Este crime, ele comporta também a tentativa. Quero matar uma pessoa, mas se eu não consigo matar aquela pessoa por razões alheias à minha vontade, a gente vai ter aí uma hipótese de homicídio praticado na modalidade tentada. Um homicídio tentado. Entretanto, se eu consigo efetivamente causar a morte da pessoa, eu tenho um homicídio doloso consumado. Muito bem. Além de ser um crime material, o crime de homicídio, a sua consumação, ela vai ser também instantânea. Tá bom? Então vamos botar aqui que é um crime instantâneo. Por quê? Porque ele vai se consumar no exato momento em que a pessoa morrer. Mas cuidado, tem alguns doutrinadores que vão falar que o crime de homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Porque você mata a pessoa, mas ela continua morta. É isso. Então, é instantâneo de efeitos permanentes. A pessoa vai continuar morta, ela não vai ressuscitar. Então, alguns doutrinadores vão falar, olha, o homicídio é um crime instantâneo, se consuma num exato momento. Outros vão falar, olha, é um crime instantâneo, se consuma naquele momento que a pessoa morre, mas ele será de efeitos permanentes. Enfim, somente um entendimento diferente entre essas duas doutrinas. Com relação à competência, cuidado, eu vou trazer aqui para baixo a competência. Porque a competência do crime de homicídio, ela pode se diferenciar. Se nós tivermos um homicídio doloso, a competência do homicídio doloso vai ser do tribunal do júri. Aquelas 7 pessoas escolhidas dentro do povo que vão escolher o destino, que vão dizer se a pessoa é ou não culpada por um determinado delito. Se o homicídio é doloso, e todos os crimes contra a vida dolosos são de competência do tribunal do júri. Entretanto, o homicídio culposo vai ser julgado pelo juízo comum. O juiz. Tá bom? Sem contar aí com a participação do júri. Tentativa, como eu falei com vocês, a tentativa é possível, obviamente possível, no crime de homicídio. E essa tentativa no crime de homicídio e em outros delitos também, ela pode ser branca ou incruenta, ou então vermelha ou cruenta. Professor, qual que é a diferença? Lembra já da denominação branca e vermelha. Pego uma arma, quero matar uma pessoa, efetuo vários disparos, mas erro todos os disparos. Eu sou ruim de mira pra caramba. Então todos os tiros, um passa aqui, outro aqui, outro aqui. Enfim, eu não acerto nada. Apesar de eu não ter causado qualquer lesão na vítima, vocês concordam que eu tive a intenção de matá-la e que eu pratiquei atos executórios para matar a vítima? Logo, eu vou sim responder pela tentativa de homicídio, mas foi uma tentativa branca, uma tentativa incruenta, porque eu não gerei qualquer lesão naquela vítima. Por outro lado, quero matar a vítima, efetuo vários disparos, erro todos, mas acerto um que vai no braço da vítima. A minha intenção era de matá-la e não somente de gerar lesão corporal. Eu vou responder pelo homicídio na modalidade tentada, mas nesse caso eu tenho uma tentativa vermelha ou cruenta. Eu não consegui atingir aquele bem material, aquela pessoa contra quem eu queria atingir contra quem eu queria praticar a conduta. Logo, eu vou responder pelo homicídio na modalidade tentada e será um homicídio, uma tentativa vermelha ou cruenta, porque eu consegui atingir. É só lembrar do sangue. Gerou um sanguezinho ali na pessoa, foi uma tentativa vermelha, uma tentativa cruenta. Fechou? Vamos em frente. Eu tenho uma pergunta para vocês, porque nós estamos falando aqui do artigo 121 do homicídio simples. Nós veremos posteriormente, lá no parágrafo 1º, homicídio privilegiado, no parágrafo 2º, homicídio qualificado, existem várias formas de se praticar o homicídio. Mas eu estou falando aqui, a gente está conversando sobre o homicídio simples,
a base do homicídio. E o homicídio simples está previsto no caput. O caput é exatamente a descrição básica que vem de um determinado fato típico. Então eu tenho matar alguém, ponto. Aquele é o homicídio simples. E a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: o homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Crime hediondo é aquele crime horrendo, é aquele crime repugnante, aquele crime que causa horror à sociedade. E para que seja um crime hediondo, é necessário que o delito esteja previsto na Lei 8.072 de 1990. A Lei 8.072 é a lei dos crimes hediondos. E no Brasil, nós adotamos o sistema legal. O que isso quer dizer? Que somente será considerado hediondo aquilo que esteja previsto na Lei 8.072 como tal. Se tem um crime que você considera horroroso, horrendo, repugnante, mas não está previsto como hediondo na Lei 8.072, ele não será considerado hediondo, ainda que você considere o pior crime da história. Beleza? Pergunta então é a seguinte: o homicídio simples pode ser considerado um crime hediondo? Para a gente saber disso, eu tenho que saber se na Lei 8.072 existe alguma modalidade de crime simples, de homicídio simples previsto nela. Olha aqui na tela. Olha aqui a Lei 8.072 de 1990, lá no artigo 1º, diz o seguinte: são considerados hediondos, inciso 1º, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Pessoal, muita atenção nisso daqui, porque no que tange ao homicídio qualificado, calma aí, volta. No que tange ao homicídio qualificado, que nós vamos ver lá no artigo 121, parágrafo 2º, todas as modalidades de homicídio qualificado, sem exceção, são crimes hediondos. Entretanto, no que tange ao homicídio simples, em regra, o homicídio simples não será hediondo. Existe somente uma hipótese em que o homicídio simples será considerado um crime hediondo. Olha aqui na tela. São considerados hediondos o homicídio. Esse aqui, olha, do artigo 121, olha aqui ele. Só que somente nesta hipótese. Qual hipótese, professor? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Ainda que esse grupo de extermínio, ainda que esse homicídio tenha sido praticado por somente um agente, ok? Então, se te perguntarem alguma vez, professor não, para você, aluno, candidato, às vezes numa prova oral, numa prova discursiva, numa prova objetiva, vai te perguntar, candidato, existe algum homicídio simples que é considerado hediondo? Você vai falar sim. O homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, os justiceiros, aqueles que saem matando as pessoas porque aquele ali é ladrão, aquele é bandido, vamos sair matando. Os chamados justiceiros. Então, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio será considerado um hediondo. É claro que, nessa hipótese de homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, é possível que a gente venha a cogitar a eventual aplicação de alguma qualificadora. É possível que a gente tenha alguma dessas qualificadoras sendo aplicadas nesse homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Mas vamos supor que não existe qualquer dessas qualificadoras e foi praticado um homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Eu tenho um crime hediondo? Tenho. É um homicídio simples? Sim. Então esta é a única hipótese de homicídio simples que é considerada hedionda. Todas as outras hipóteses de homicídio simples, não há que se falar em hediondez. Ok? Vamos em frente. Quero entrar com vocês já agora no homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º. O homicídio privilegiado, por que ele é privilegiado? Porque ele vai trazer um privilégio, ele vai trazer um benefício para aquele que pratica um homicídio. Ele diz o seguinte, o Código Penal vai falar, olha, isso aqui é um caso de diminuição de pena. A doutrina fala, isso daqui é um homicídio privilegiado. Beleza. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ok?
Então, se nós tivermos um homicídio privilegiado, se o juiz reconhecer que um homicídio foi praticado em uma dessas situações que nós já vamos falar, eu quero que você primeiro se apegue à consequência. Qual que é a consequência de um homicídio privilegiado? Aquele homicídio que veio a ser reconhecido como privilegiado. A consequência é diminuição da pena de 1/6 a 1/3. Eu sempre falo para os alunos que ficar decorando quantidade de pena, ficar decorando a quantidade de aumento ou diminuição de pena não vale a pena, exceto em crimes muito relevantes, a exemplo do crime de homicídio. Então, no crime de homicídio, que é um crime extremamente cobrado em provas de concurso público, é proveitoso saber sim a pena, bem como a pena do homicídio simples, do homicídio qualificado, bem como a quantidade dessa causa de diminuição de pena. Por quê, professor? Galera, o que a gente fala aqui é aquilo que cai em concurso público. E já tiveram várias situações em que o examinador ele tentou confundir os alunos exatamente em relação ao quantum de diminuição. E no homicídio privilegiado será a diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Fechou? Vamos lá. Antes ainda da gente ver as hipóteses de homicídio privilegiado, eu quero chamar a atenção agora para um outro detalhe. A gente já viu o quê? A gente já viu essa diminuição de pena. Eu quero chamar a atenção agora para um outro detalhe. Reparem que a lei fala que o juiz, reconhecida uma dessas hipóteses aqui, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E quando a gente vê essa expressão pode, esse verbo pode, significa o quê? Que o juiz pode ou não pode. Que o juiz tem discricionariedade. Que ele vai aplicar essa diminuição da pena se ele quiser. Entretanto, essa expressão pode, eu não vou dizer equivocada, eu já vou explicar por que ela foi utilizada como pode, mas ela é indevida. Porque, na verdade, se houver o reconhecimento de uma das hipóteses de homicídio privilegiado, anotem, o juiz deve reduzir a pena. Ok? Não há discricionariedade para o juiz, até porque nós estamos diante de um homicídio doloso. E quem vai julgar o homicídio doloso? De quem que é a competência? Lembra que a gente viu? É do tribunal do júri. E quem vai reconhecer se houve ou não uma das hipóteses de privilégio será o tribunal do júri. O tribunal do júri, aqueles 7 jurados, se eles entenderem que se trata de uma hipótese, o crime que eles estiverem julgando, se trata de uma hipótese de homicídio privilegiado, se for reconhecida uma das privilegiadoras, o juiz deve aplicar a diminuição de pena. A discricionariedade do juiz é simplesmente em relação ao quantum de diminuição de pena. Em relação a isso, o juiz poderá decidir. Ele vai decidir se aplica a diminuição da pena de 1/6, de 1/3 ou de alguma fração que esteja entre 1/6 e 1/3. Nisto pode o juiz decidir, ok? Entretanto, uma vez reconhecido que houve o privilégio, que houve uma das hipóteses privilegiadoras, deve o juiz aplicar a diminuição da pena, ok? Muito bem, essas eram as consequências. Eu quero ver com vocês agora as hipóteses que vão ser reconhecidas como homicídio privilegiado. Olha só o que nós temos aqui. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, logo eu tenho aqui uma hipótese privilegiadora. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral. Então, o relevante valor moral é outra hipótese de homicídio privilegiado. E temos ainda uma terceira. Ou, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, são 3 hipóteses de homicídio privilegiado. Está aqui para vocês, elementos que isoladamente ensejam a diminuição da pena. O relevante valor social, o relevante valor moral ou, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Reparem, pessoal, isso aqui tem que ter muita atenção. Muitos alunos se confundem e acham que o homicídio ser praticado logo em seguida a injusta provocação da vítima também se aplicaria ao relevante valor social, ao relevante valor moral. Nada disso, nada disso.
a injusta provocação da vítima, o homicídio ser praticado logo em seguida, a injusta provocação da vítima, vai se aplicar somente nessa terceira hipótese, quando o agente age sob o domínio de violenta emoção, ok? Vamos diferenciar então, professor, qual que é a diferença entre cada uma dessas hipóteses? Vamos lá, eu tenho o relevante valor social. Pessoal, o relevante valor social vai acontecer quando o agente pratica um homicídio em razão de uma situação que afeta toda a sociedade. Eu sempre trago o exemplo para os alunos do estuprador. Imagina que na minha cidade, no município em que eu vivo, tem um estuprador. E ele estupra moças todos os dias. Por acaso, um dia eu descobri quem ele é. Eu sei quem é o estuprador. O que eu faço? Eu decido, eu vou matar este estuprador, para ele parar de estuprar as moças da cidade. Eu pego então uma faca, parto para cima do estuprador e mato o estuprador. Reparem, eu pratiquei homicídio? Pratiquei. Eu vou responder por homicídio? Vou. O que eu deveria fazer? Comunicar às autoridades, avisar a polícia, olha, o estuprador é aquele cara, mas eu decidi agir. Ok. Reparem que eu decidi agir e praticar o homicídio diante de um relevante valor social. Eu matei um cidadão, um sujeito, um indivíduo que estava estuprando moças da cidade. Logo, esse homicídio que eu pratiquei é considerado um homicídio privilegiado. Claro, galera, que isso daqui vai ser analisado no caso a caso. Não é todo homicídio de estuprador que vai ser um homicídio privilegiado, não. Isso daqui vai ser analisado no caso a caso pelo tribunal do júri. Eu estou trazendo hipóteses hipotéticas, se a gente pode usar essa redundância, tá bom? Situações hipotéticas. Vamos para outra situação agora? Relevante valor moral. Vamos mudar um pouquinho a história? A minha filha tem um namorado. Conheço o cara, o rapaz está lá em casa. Certo dia, este namorado da minha filha quis manter relações sexuais com ela, mas ela se recusou. Diante disso, ele a estuprou. Reparem que o namorado da minha filha estuprou a minha filha. Eu descubro isso um mês depois do estupro. Mas aquilo me causa uma dor, me causa um desespero, me causa uma raiva. E eu falo, quer saber? Eu vou matá-lo, porque ele estuprou a minha filha. E tá lá minha filha com problemas psicológicos, sofrendo em razão desse estupro. E eu vou e mato esse ex-namorado da minha filha. Reparem agora que eu matei esse namorado dela, que eu matei o estuprador, mas não porque ele estava estuprando moças da cidade, não porque ele estava atingindo a sociedade como um todo, mas ele me atingiu diretamente. Então eu venho a matá-lo em razão do relevante valor moral. Olha aqui, galera, para nunca esquecer essa diferenciação. Quando eu falar do relevante valor social, eu estou falando de um interesse da coletividade. Eu estou protegendo, ou então eu pratico esse homicídio para promover um interesse da coletividade. Quando eu falo do relevante valor moral, eu estou defendendo um interesse particular. Professor, quer dizer que se eu matar o estuprador da minha filha ou de qualquer pessoa é relevante valor moral? Não, pessoal. Não, isso daqui vai ser analisado pelo tribunal do júri. Eu simplesmente estou trazendo uma situação que, obviamente, o júri, em muitas situações, consegue compreender um pai que mata o estuprador da filha. Mas pode ser que o júri entenda que, num caso específico, um pai que mata o estuprador da filha não venha a responder pelo homicídio privilegiado. Isso vai ser um entendimento do tribunal do júri. Terceira hipótese, então, do homicídio privilegiado. Quando o agente age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Dentro desse elemento terceiro aqui, nós temos 3 elementos também. O agente tem que estar sob o domínio de violenta emoção. O que significa isso? Ele tem que estar em surto. Ele tem que perder completamente o sentido de justiça, o sentido de normalidade. É quando a pessoa está fora de si, tão nervosa, que ela pratica atos que ela jamais praticaria numa situação normal da sua vida. Este é o domínio de violenta emoção, ok? Este domínio de violenta emoção tem que ser logo em seguida. E o terceiro aqui, a injusta provocação da vítima. O que vai ser esse logo em seguida? Galera,
a lei, nem a doutrina, nem a jurisprudência conseguem especificar para a gente quanto tempo seria este logo em seguida. Na prática, entende-se que tem que ser algo bem momentaneamente posterior a essa injusta provocação. Já teve questão de prova dizendo o seguinte, que o agente foi injustamente provocado, ele foi em casa, pegou uma arma de fogo, voltou e matou a vítima que tinha lhe injustamente provocado. A prova diz o seguinte, isso daqui não é homicídio privilegiado. Sabe por quê? Porque em que pese ele ter agido sob o domínio de violenta emoção, seguido a injusta provocação da vítima, isso daqui a gente não vai dizer que foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Reparem, deu tempo dele ir em casa, refletir sobre a vida, pegar uma arma, voltar e matar a vítima. Houve injusta provocação da vítima? Houve. Mas não foi logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então logo em seguida tem que ser logo após essa injusta provocação, quase que momentaneamente, no instante em que há essa injusta provocação, ok? Muita atenção, mas não há uma definição clara, exata do que seria logo em seguida. E, por fim, injusta provocação da vítima. O que vai ser esta injusta provocação da vítima? Essa injusta provocação da vítima, ela pode ou não configurar um crime. Pode ou não configurar um crime. Por exemplo, uma pessoa não gosta de cachorro. O seu cachorrinho que está lá na rua faz xixi na casa dele, ele pega aquele cachorro e mata o seu cachorro. Tá bom? Mata o seu cachorro. Nesse caso a gente poderia até falar aqui numa hipótese de maus tratos de animais, mas ele vai e mata o seu cachorro. O seu cachorro não é um cachorro para você, é quase que uma pessoa para você, é o seu filho. E você vê uma pessoa matando o seu cachorro na sua frente, houve uma injusta provocação da vítima? Houve. E naquele momento você parte para cima da pessoa com um pedaço de ferro que você encontrou na rua e dá-lhe uma paulada na cabeça e vem a matá-la. Claro que o tribunal do júri que vai avaliar. Mas, eventualmente, isso daqui pode ser considerado um homicídio privilegiado. Por quê? Porque você agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Essa injusta provocação pode ser matar o seu cachorro. Pode, eventualmente, ser um adultério em que a vítima fala, te traí mesmo porque você é ruim. Porque eu consegui uma pessoa muito melhor que você. Imagina agora, uma mulher chega em casa, encontra o seu marido na sua cama com uma outra mulher. E ele começa a falar para ela, te traí mesmo. Tá vendo essa mulher aqui? É muito melhor que você. E aí chega esta mulher que foi traída, encontra um castiçal do lado ali da cama e começa a dar na cabeça do marido e vem a matá-lo. Ela agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse caso, o marido não praticou crime algum. Adultério não é crime. Quando ele falou que ela é melhor, não foi uma injúria. A gente não pode dizer que foi uma injúria. Ele não tinha praticado crime, mas ele injustamente provocou a vítima. Pessoal, sempre lembrando, não é qualquer adultério que pode configurar um homicídio privilegiado, não. E vai ser homicídio mesmo assim. Eu estou trazendo situações hipotéticas que, obviamente, devem ser analisadas pelo tribunal do júri. Algumas situações que a própria doutrina traz como possibilidade de homicídio privilegiado, tá bom? Então, reparem, galera, tem que conhecer bem essas três hipóteses de homicídio privilegiado. Qualquer uma delas, basta, obviamente, uma delas, não são cumulativas. Se tiver uma delas presente, haverá aí o homicídio privilegiado. E aí o homicídio privilegiado, ele tem um caráter subjetivo. O que é isso, professor? É a incomunicabilidade no concurso de pessoas. Vem comigo, professor. Ainda assim, eu não entendi o que é esse tal desse caráter subjetivo. Pessoal, quando houver caráter subjetivo, significa que não se comunica no concurso de pessoas. Vamos supor que eu quero matar o estuprador lá da minha filha, tá bom? Eu estou agindo acobertado sob o relevante valor moral. Aí eu viro para um assassino de aluguel, um assassino mercenário e falo para ele, ô fulano, eu vou te dar R$1.000 para você matar aquele cabra lá que estuprou a minha filha. O assassino de aluguel fala, pô, beleza, me dá a grana então que eu vou lá e mato. O assassino recebe o dinheiro, vai e mata
o estuprador da minha filha. Reparem que agora não foi eu quem matou. Quem matou foi o assassino de aluguel, foi o assassino mercenário. Eu estou acobertado pelo privilégio. Professor, mas você mandou matar, você pagou alguém para isso. Isso deve ser um homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Não, não. A gente vai falar sobre homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa. Mas o homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa se aplica ao executor do crime e não ao mandante. Eu estou agindo acobertado pelo privilégio, em que pese eu ter mandado matar. Mas reparem que apesar de eu estar agindo acobertado por essa privilegiadora do relevante valor moral, o assassino de aluguel não está. Eu estou agindo em razão do relevante valor moral, ele não está. Eu respondo pelo homicídio privilegiado. Ele vai responder lá pelo homicídio qualificado do parágrafo 2º, inciso 1º. Por quê? Porque o homicídio privilegiado é de caráter subjetivo. Ainda que tenha havido aqui nessa situação, e houve concurso de pessoas para a morte daquela pessoa, ele não responde pelo privilégio. Eu respondo. Ok? Então, caráter subjetivo significa que não se comunica no concurso de pessoas. Pergunta, outro ponto. A premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado? Esta é a pergunta. O agente premeditar um crime afasta o homicídio privilegiado? Ou o homicídio privilegiado simplesmente tem que acontecer sem premeditação? Cuidado. A premeditação não afasta, em regra, o homicídio privilegiado. Lembra que nós temos 3 formas de homicídio privilegiado? Relevante valor moral, relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesta terceira hipótese, obviamente, o homicídio, a premeditação vai afastar essa privilegiadora. Porque como que eu vou falar que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, sendo que ele tinha premeditado o crime? Então a premeditação é incompatível com esta forma de homicídio privilegiado. Entretanto, nada impede que haja premeditação no homicídio privilegiado mediante o relevante valor social ou o relevante valor moral, ok? Então, vamos lá. A premeditação do crime afasta o homicídio privilegiado? Depende. Depende, tá bom? Na hipótese, vamos pegar aqui, olha, eu vou botar na hipótese 3, 1 e 2, vou usar essa numeração aqui, tá bom? Depende. Na hipótese 3, afasta, a premeditação afasta o privilégio. Nas hipóteses 1 e 2, relevante valor moral e relevante valor social, não afasta o privilégio. Ok? E aí a terceira questão para a gente finalizar o nosso bloco. Se a ação é praticada sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o autor erra a execução, vindo a atingir e matar terceira pessoa, responde pelo homicídio privilegiado, simples ou qualificado? Professor, não entendi nada. Deixa eu fazer um desenho para vocês, vocês também vão aprender que meus desenhos são muito bons. Esse daqui, vamos botar assim, ó. Galera, desculpa, de verdade. É um cadeirante, tá bom? Esse aqui é um cadeirante, ele tá numa cadeira de rodas. Pronto, ele tá numa cadeira de rodas. E ele está num semáforo pedindo esmolas. De repente, chega uma outra pessoa e começa a praticar injúrias contra esse cadeirante, dizendo, olha, você deveria ir a trabalhar, você é isso, você é aquilo. O cadeirante, que leva consigo uma faca para se proteger, revoltado com esses xingamentos, revoltado com esta injusta provocação que lhe é feita, agindo sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação, ele pega aquela faca e arremessa contra essa pessoa que está praticando injúrias. Entretanto, cadê a faca? Tá aqui a faca, ó. Top. Ele arremessa essa faca contra aquele que lhe profere injúrias, mas ele erra o arremesso e olha só o azar. Vem a atingir uma pessoa que estava atrás e que nada tinha a ver com essa situação. Era uma pessoa que estava caminhando lá atrás, nem ouviu que o cadeirante estava sendo xingado. Entretanto, a faca vem, atinge, corta o pescoço e vem a matar
esta pessoa que nada tinha a ver com essa situação. Reparem. Houve dolo do cadeirante em matar? Sim, ele quis matar. Homicídio doloso. Ele quis matar esta pessoa. E por que ele quis matar essa pessoa? Porque ele estava acobertado por uma privilegiadora. Ele estava agindo sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Reparem, portanto, que se ele tivesse matado essa pessoa, ele estava acobertado pelo homicídio privilegiado. Entretanto, ele errou a execução e veio a matar uma pessoa, coitada, que nada tinha a ver com a história. E aí, como que fica a situação do cadeirante? Esta é a pergunta. Olha só, vamos ler de novo? Na tela. Se a ação é praticada sob violenta emoção, que ação? O homicídio desse cara aqui, ó, é praticada sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mas o autor erra a execução. Olha o erro aqui. Vindo a atingir e matar terceira pessoa. Ele responde pelo homicídio privilegiado, simples ou qualificado? Pessoal, ele vai responder pelo homicídio privilegiado. Apesar dele ter matado um inocente, ele responde pelo homicídio privilegiado. E por que ele responde pelo homicídio privilegiado? Artigo 73 do Código Penal, e ao longo das nossas aulas nós sempre vamos voltar para ver dispositivos que estão na parte geral do Código Penal. Olha o que diz o artigo 73. Quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, olha aqui de novo, ó, o cadeirante, a pessoa que ele queria ofender e a vítima que efetivamente veio a morrer, tá bom? Olha só, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Responde, como que ele responde? Como se tivesse praticado o crime contra aquela. Então, quando ele erra o uso dos meios de execução, ele responde como se tivesse matado a pessoa contra quem ele queria praticar o crime. Esse aqui é o chamado erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Está aqui para vocês, ó, erro na execução ou aberratio ictus. No aberratio ictus, no erro na execução, eu tenho a vítima virtual e a vítima real, aquela que efetivamente veio a morrer. O agente responde como se tivesse matado a vítima virtual, em que pese ter matado a vítima real. Logo, este cadeirante, tá sem a cadeirinha dele aqui, mas ele vai responder pelo homicídio privilegiado. Fechou? Galera, vamos parar por aqui. Próximo bloco, a gente continua aí o homicídio privilegiado. Até lá.